Você sabia que os primeiros a reconhecer o nascimento do Messias foram feiticeiros, homens pagãos praticantes de astrologia e magia negra, que nem faziam parte do povo de Iarro? Hoje vamos estudar versículo por versículo de Mateus capítulo 2, dos versos 1 ao 12. Essa é a primeira parte do nosso estudo completo desse capítulo. E você vai ver como essa passagem revela o interesse genuíno dos magos sobre onde nasceria o chamado Rei dos Judeus, e principalmente a demonstração da misericórdia de Yahweh Tsevaot sobre o povo gentil, mostrando a salvação através de seu filho unigênito, Yahusha. Eu sou Matheus Henrique e aqui no canal a gente aprende a Bíblia com clareza e simplicidade, lendo e explicando a Bíblia, versículo por versículo, sem enrolação, sem religiosidade, só a verdade da palavra, porque a minha missão aqui é essa, te ajudar a entender a Bíblia de verdade. E se você está chegando agora aqui no canal, estamos estudando o Novo Testamento inteiro, de Mateus até Apocalipse. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Verso 1. Ora, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns homens sábios vieram do Oriente a Jerusalém. Nesse versículo vemos que Yahusha nasceu em Belém da Judéia, cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, onde diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequenas entre os milhares de Judá, de ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. E por mais que Belém fosse uma cidade pequena comparada às outras de sua região, de lá só saiu os grandes, apenas o rei Davi e o Messias. Os homens sábios orientais misturavam zoroastrismo com astrologia e magia negra. Eles são descritos no livro de Daniel, onde aparecem associados a sacerdotes adivinhadores, médiuns e feiticeiros. Eles provavelmente vieram da Pérsia ou da Babilônia, onde era comum acontecer esses tipos de práticas pagãs. Eles não eram reis, mas homens sábios e respeitados. Tinham conhecimento das profecias judaicas e sabiam interpretar sinais do céu. Agora, olha o motivo do porquê os homens sábios vieram até Jerusalém. Verso 2. Dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Pois nós temos visto a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Nesse versículo vemos que a pergunta feita pelos homens sábios ao rei Herodes constituiu meio que uma disputa pelo trono, pois Yahusha, o nascido rei dos judeus, veio da linhagem de Davi e assim rei por direito de nascimento. Herodes, entretanto, não era nem um judeu completo, nem um descendente de Davi, e assim não estava genuinamente qualificado para reinar como rei. E esses magos, que não eram judeus, reconheceram Yahusha como rei dos judeus. Eles viram um sinal no céu e interpretaram que aquilo significava o nascimento de alguém grandioso. Isso já é uma quebra completa de expectativa, pois o próprio povo de Israel estava cego para isso, mas homens que vieram de lugares distantes, de outra cultura, não estavam. E mais, eles não vieram por curiosidade nem por obrigação, vieram para adorá-lo. Isso mostra o quanto reconheceram Yahusha como rei, mesmo sem ter a Bíblia ou a tradição judaica em mãos. E na parte que fala que eles vieram do Oriente, o Oriente provavelmente significa em sua ascensão, indicando que a estrela apareceu de maneira misteriosa no céu do Oriente para indicar o nascimento do Messias. O interesse dos homens sábios em astrologia, uma prática condenada na Bíblia, provavelmente a princípio lhes dirigiu a atenção para a estrela do Messias. Numa outra profunda manifestação de graça, Yahweh condescendeu em usar as superstições pagãs dos magos para atraí-los a Yahusha. Agora veremos por que Herodes ficou perturbado com a ideia de perder o seu trono, pois o medo dele não era qualquer um, era um medo que vinha acompanhado de crueldade e sede de sangue. Versos 3 ao 4. Ouvindo estas coisas, o rei Herodes ficou preocupado e toda Jerusalém com ele. E quando ele tinha reunido todos os principais sacerdotes e escribas do povo, ele exigiu-lhes dele onde Cristo deveria nascer. Nesses versículos 3 e 4, vemos que Herodes ficou incomodado com as notícias do nascimento de um legítimo pretendente ao seu trono. O povo de Jerusalém ficou igualmente perturbado porque temia o furor paranoico e delirante de Herodes, pois no passado ele chegou a matar até mesmo sua esposa favorita com seus filhos, a fim de proteger seu governo. Herodes convocou escribas especialistas e exigiu-lhes saber o local predito no Antigo Testamento para o nascimento do Messias, pois o Messias era uma ameaça ao seu trono.
E até este ponto a estrela tinha guiado os homens sábios a Yahusha em Belém da Judéia. Mas agora o testemunho das Escrituras era necessário antes que Yahweh fizesse a estrela reaparecer e indicar com precisão a exata localização do Messias. Desta forma, o valor da revelação bíblica foi confirmada, mesmo quando novas revelações desapontavam. Agora veremos em qual local se cumpre essa tal profecia. Versos 5 e 6. E disseram-lhe em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, na terra de Judá, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti virá um governador que há de governar o meu povo, Israel. Nesses versículos do 5 ao 6, vemos que os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo conheciam as Escrituras o suficiente para identificar Belém como o local do nascimento do Messias. Entretanto, mais tarde, eles se opuseram aos seus ensinos. O conhecimento das Escrituras não garante que o seu coração esteja reto diante de Yahweh. A oposição sacerdotal a Yahusha é pronunciada aqui pelo fato de eles não fazerem qualquer esforço para ir visitar o Messias, enquanto os homens sábios experimentavam extrema exaustão e uma longa viagem a fim de o visitar. Miqueias capítulo 5, verso 2, predisse que Belém seria o local do nascimento de um rei, um governante que há de governar o meu povo, Israel. Embora Miqueias tenha dito que o príncipe prometido iria reger Israel, a tradução de Mateus afirma que o Messias irá governar a nação hebraica. Mateus provavelmente escolheu esta palavra para refletir o uso de Miqueias capítulo 5, verso 4, e assim mostrar que a totalidade de Miqueias capítulo 5 se aplica a Yahusha. Isto indica que Yahusha é eterno, uma vez que Miqueias afirma, cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. A profecia de Miqueias também afirmou que agora será engrandecido até os fins da terra. Tenho uma pergunta para você que está assistindo. Será que Herodes queria adorar o menino ou queria o matar? É o que veremos a seguir. Versos 7 ao 8. Então Herodes, chamando os homens sábios em particular, inquiriu diligentemente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide, e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, tragam-me a palavra novamente, para que eu também vá e o adore. Nesses versículos 7 e 8, vemos que Herodes interrogou os homens sábios a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, para estimar a idade do menino, porque já, entre aspas, planejava algo sinistro, pois, com base nesta data, ele ordenou a execução de todos os meninos de Belém, de 2 anos para baixo. Isto aplica que a viagem dos magos foi demorada e envolveu grande sacrifício. O fingido desejo de Herodes de adorar o Messias ressalta sua falsidade, pois ele não queria adorar o Messias, mas sim o matar. Agora, os magos encontraram novamente a estrela e a alegria deles é enorme. Mas por que esse momento é tão especial? É o que veremos a seguir. Versos 9 e 10. Tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até chegar e parar por sobre o lugar onde estava o menino. E vendo a estrela, regozijaram-se com grande júbilo. Nesses versos 9 e 10, vemos que a estrela reaparecera agora guiando-os com precisão até o local onde Yahusha estava. Isso é engraçado porque é como se o próprio Yahweh o chamasse / guiassem até seu filho unigênito, indicando a salvação a esses homens que eram pagãos. Isto demonstra a salvação aos gentios e a todos nós, pois o Messias veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E isso é muito bonito. E os homens sábios, vendo onde a estrela tinha parado, ficaram muito felizes, porque com toda certeza eles souberam que seus esforços não tinham sido em vão, e mesmo com práticas pagãs no passado, esses homens foram guiados por Yahweh até o fim. Yahweh não apenas os trouxe até o Messias, mas também os guiou e os protegeu. E tudo isso só reforça o que esta passagem revela sobre o coração misericordioso do nosso Criador. Versos 11 e 12. E entrando na casa, eles viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por Deus em sonho para que não retornassem para Herodes, eles partiram para sua terra por outro caminho. Nesses versos 11 e 12, vemos que
Eles estavam numa casa. Isso nos indica que não estavam mais na estalagem onde Yahusha nasceu. Agora eles já haviam se estabelecido em alguma parte de Belém. Isso mostra que os homens sábios visitaram Yahusha após a visita dos pastores descrita no livro de Lucas. Os homens sábios adoravam Yahusha publicamente, como muitas outras pessoas durante sua existência. O fato de Yahusha receber adoração reforça sua identidade como filho unigênito de Yahweh. E os 3 presentes que os homens sábios deram ao menino tinham simbolismos profundos, pois o ouro significava sua realeza, o incenso significava sua divindade e a mirra significava o seu sofrimento e a sua morte. E Yahweh teve misericórdia dos homens sábios, pois foram avisados em sonhos para não retornarem a Herodes, porque provavelmente Herodes os mataria. Recapitulação. Nessa primeira parte do capítulo 2 de Mateus, dos versos 1 ao 12, vimos que Yahusha nasceu em Belém de Efrata, na Judéia, a mesma cidade do rei Davi. E assim como Davi, ele também nasceu como rei, cumprindo a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2. Os homens sábios, embora tivessem práticas pagãs como astrologia e magia, interpretaram corretamente os sinais do céu, viram a estrela do Messias e entenderam que aquilo apontava para alguém grandioso, o rei dos judeus. O impressionante é que eles, mesmo sendo gentios, vieram adorá-lo, enquanto os próprios líderes de Israel, que tinham as escrituras e o conhecimento, não fizeram questão de ir ao encontro do Messias. E algo muito bonito de perceber é a misericórdia do nosso Criador, pois Yahweh usou até as crenças erradas daqueles homens para conduzi-los ao Messias, ao nosso Salvador. E ainda os livrou da armadilha de Herodes, avisando-os em sonhos para não retornarem. Isso tudo mostra o chamado do nosso Messias, pois ele veio salvar o seu povo dos seus pecados, gente comum, gente falha, como eu e você. Já do outro lado, vemos a sede doentia pelo poder. Herodes amava tanto seu trono que mandou matar até a própria esposa e seus filhos. E quando soube do nascimento do verdadeiro rei, mentiu, dizendo que queria adorá-lo, mas sua real intenção era assassinar o menino. Se esse estudo te ajudou a entender melhor Mateus capítulo 2, dos versos 1 ao 12, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que goste de aprender e estudar a Bíblia, assim como eu. E lembrando que este vídeo é a primeira parte do nosso estudo completo de Mateus capítulo 2. Ainda vamos estudar os versos 16 ao 23. E lembrando que não sou nem especialista em teologia nem nada do tipo. Sou apenas um homem comum, procurando espalhar o Evangelho com o máximo de verdades possíveis dentro da minha capacidade, mas sempre tendo força e coragem para falar sobre o Evangelho, sobre Yahusha HaMashiach, o caminho, a verdade e a vida. Aqui no canal seguimos juntos nessa jornada de verdadeiros campeões, lendo e estudando a Bíblia, verso por verso, até o fim do Novo Testamento. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu sou Matheus Henrique e até o próximo vídeo. Sim.